Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica, onde a gente está trabalhando aqui agora, nesse momento, com transformações de coordenadas, certo? Já adianta para pegar aí, ó, caneta, lápis, borracha, papel, que nós vamos fazer umas continhas aqui nesse vídeo. É física, então nós vamos fazer continha em quase todos os vídeos, mas pega aí, que nesse seria legal vocês darem uma acompanhada. Fazer aqui nossa breve revisão. A gente começou aqui falando aqui de grandeza escalar, só para dar uma motivação de estudar a transformação de coordenadas. Depois a gente estudou transformações de coordenadas. Eu já repeti isso em todos os vídeos, mas fica aqui de novo, né? Dado aqui que eu tiver um sistema original e um sistema rodado, que é esse esse rosa, e eu queira saber quais são as coordenadas desse ponto, tanto no sistema original quanto no sistema rodado, e qual é a relação entre elas. A gente encontrou essa relação aqui no caso de 2 dimensões, e a gente já conseguiu generalizar isso para 3 dimensões. A gente chamou de cosseno diretor esse lambda e j, que é o cosseno do ângulo entre o eixo rodado e o eixo, entre algum eixo rodado e algum eixo sem rodar original, certo? E a gente tinha encontrado essas relações aqui elas fornecem as regras para a gente especificar as coordenadas de um ponto em qualquer sistema. E a gente falou que a gente pode coletar esses cossenos diretores numa matriz, e a gente chama essa matriz de transformação ou matriz de rotação, e ela é extremamente importante, como você já deve ter percebido. A gente demonstrou esses dois resultados, para um segmento de reta e para 2 segmentos de reta. Eu vou passar esse aqui um pouco, vou ler aqui, né? Então aqui, ó, dado o segmento de reta que ele possui esses 3 ângulos com relação ao sistema de coordenadas, essa relação aqui ela é satisfeita. E se a gente tem 2 segmentos de reta que tem esses ângulos aqui com relação ao sistema de coordenadas, cada um deles, né? E eles fazem um ângulo θ entre eles, essa relação aqui ela é satisfeita. A gente já utilizou essas duas condições aqui algumas vezes. A gente chegou à condição de ortogonalidade para os cossenos diretores ou para a matriz de transformação. Então a matriz de transformação ela deve obedecer a essa condição de ortogonalidade. Nesse vídeo a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre essa condição de ortogonalidade. Para a matriz inversa, isso aqui está valendo, mas ele deve obedecer a essa condição de ortogonalidade, qualquer matriz de transformação para esse tipo de transformação de coordenadas que a gente está trabalhando. A gente falou de matriz inversa, então lembre desse resultado que a gente vai utilizar ele nesse vídeo. A gente definiu matriz inversa, a gente falou de matriz ortogonal. Para matrizes ortogonais, a transposta da matriz ela é igual ao inverso dela. Em geral, matrizes não comutam, o produto de matriz não comuta, significa que AB em geral é diferente de B vezes A. A gente falou de transformação de coordenadas, aquela mesma transformação de coordenadas ela pode ser escrita de uma forma matricial desse jeito aqui, então x' é lambda vezes x, e a gente falou do significado geométrico das matrizes lambda no outro vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer algumas continhas, então não assusta, muita calma, nós vamos fazer essas continhas aqui com calma, respira um pouquinho, mas vamos lá. Olha só, então sejam 2 transformações ortogonais, lambda e gama. Eu já estou dizendo que essas transformações são ortogonais, certo? Então a gente já está assumindo que essas 2 transformações são ortogonais. O que a gente quer demonstrar será que a aplicação de 2 transformações ortogonais gerais, em geral, elas continuam sendo uma transformação ortogonal? Isso que a gente quer demonstrar. Então a gente vai aplicar primeiro lambda e em seguida gama, tá certo? Então o que significa? Significa que se a gente aplica lambda e em seguida gama, a gente primeiro vai aplicar a lambda, então a aplicação de lambda é dada por esse camarada aqui, ó. Então a aplicação de lambda é dada por esse camarada aqui, ó. Eu transformei de um eixo do sistema sem linha para o sistema com linha. E depois, quando eu aplico gama, eu vou sair do sistema com uma linha e vou ir para o sistema com 2 linhas. E a aplicação é dada por esse camarada, é a mesma regrinha que a gente já tinha visto lá atrás. Uma dica aqui. Dica. Sempre, isso não vale só para mecânica clássica, mas sempre que vocês tiverem multiplicação de matrizes, e se vocês quiserem fazer por componente dessa forma aqui, ou por elemento da matriz, a gente vai encontrar aqui multiplicação de somatórios. Sempre utilize índices diferentes para cada somatório. Como o índice aqui a gente fala que o índice muda, eu poderia dar o nome de qualquer índice aqui. Eu poderia chamar desse I, aqui ó, tem I e I. Esse I aqui eu poderia ter chamado de jacaré. Vou chamar de I aqui porque é mais simples. E jacaré tá ligado à vacinação aqui agora, né? Então mas sempre dê nomes diferentes. Vocês estão vendo que eu estou chamando aqui de I e aqui de J. É importante dar esses nomes diferentes quando a gente tem multiplicação envolvendo somatórios. Mas então beleza, como eu estou aplicando essas duas, olha só, eu estou aplicando aqui lambda de sem linha para com uma linha e gama para quando é com uma linha para 2 linhas, vamos aplicar aqui, então vamos fazer essa multiplicação. Então olha só, o x, k, 2 linhas, que é esse camarada, vai ser o quê? Vai ser uma soma em i
de lambda KI, xi', mas xi' está escrito aqui do lado, então eu vou substituir aqui, ó. Então eu tenho uma soma em J, soma em I, de gama KI, está escrito aqui, lambda de J, está escrito aqui, e xj, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou perceber que esse termo aqui do meio, o que é esse termo aqui do meio? Ó, soma em I, gama KI, lambda e J. Esse termo aqui do meio é justamente o elemento KJ dessa multiplicação de gama vezes lambda. Onde aqui é importante manter a ordem, né, gente? É gama vezes lambda. Então, olha só, esse termo aqui nesse somatório aqui, vocês estão vendo que eu estou somando em I. Então, soma em I, KI e J. Se eu estou somando em I e tem três índices aqui, KI e J, tem que sobrar o índice K e o índice J, certo? Então, esse termo do meio aqui é justamente o elemento da matriz gama vezes lambda, o elemento KJ dessa matriz, tá certo? Então, esse xk duas linhas, ele é a soma em J desse elemento gama lambda, esse elemento KJ dessa multiplicação de gama vezes lambda. Então, eu vou repetir aqui, ó. Esse xk duas linhas é o elemento KJ desse produto de gama vezes lambda vezes xj, certo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa matriz gama vezes lambda é a matriz que leva de xj para xk duas linhas. Porque se vocês forem ver, esse último resultado aqui, ó, é justamente a lei de transformação de coordenadas. Eu saio de J e chego em I aqui, eu vou sair aqui de J e vou chegar em K. É o mesmo resultado, tá certo? Então, olha só, essa matriz gama lambda é a matriz que leva de xj para xk duas linhas. Então, a gente chegou nesse resultado, que é um resultado importante. Ou seja, se eu estou aplicando primeiro lambda e depois gama, o que eu estou fazendo é ela saindo desse sistema sem linha e chegando nesse sistema com duas linhas, tá certo? Mantendo a ordem. Manter a ordem é importante porque matriz em geral não comuta, então a ordem aqui vai ser importante. Então, portanto, esse gama lambda é a matriz que leva de xj para xk duas linhas. Então, a gente chegou nesse resultado aqui, ó, que xk duas linhas é a soma em J do elemento KJ de gama lambda, dessa matriz gama lambda vezes xj, certo? Beleza? Isso aqui, a gente chegou nisso aqui. Falta a gente demonstrar uma coisa. Falta a gente demonstrar que essa matriz que é composta de duas matrizes ortogonais, certo? Gama, lambda, a gente aqui tinha assumido, ó, sejam duas transformações ortogonais, lambda e gama. O que falta a gente demonstrar é, será que essa matriz conjunta aqui é ortogonal? Sim ou não? Isso aqui está geral, isso aqui está bem geral isso aqui. Será que gama vezes lambda é uma matriz ortogonal? Vamos tentar demonstrar isso. Primeira coisa é o seguinte, se a gente tira a transposta de duas matrizes assim, o que acontece é que a gente inverte essa ordem dela. Isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem. Muito provavelmente vocês já demonstraram isso aqui num GAAL da vida. Esse aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem, certo? Para casa. Esse aqui para casa para vocês demonstrarem. Só que isso aqui, ó, gama vezes lambda transposto, esse produto aqui transposto, isso aqui é igual a lambda transposto vezes gama transposto. Certo? Certo. Então, isso aqui a gente já sabe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, esse termo aqui, ó, gama lambda transposto, eu vou multiplicar esse termo por gama lambda pela esquerda. E multiplicar aqui pela esquerda e pela direita faz diferença porque a gente está trabalhando com matriz. Então, multiplicando isso aqui pela esquerda, eu tenho gama lambda vezes, parêntese, gama lambda transposto. Eu tenho o quê? Eu vou tirar esse transposto aqui, ó. Quando eu tiro esse transposto, eu tenho gama lambda, lambda transposto, gama transposto. Só que esse termo do meio aqui é o quê? Esse termo do meio aqui é identidade. Por que é identidade? Porque para matrizes ortogonais, lambda, lambda transposto é igual a identidade. E a gente tinha assumido que lambda era ortogonal, certo? Então, esse termo do meio aqui é igual a identidade. Então, o que sobrou aqui? Se esse termo do meio aqui é identidade e a identidade é o termo neutro da multiplicação de matrizes, eu vou ter que gama lambda vezes gama lambda transposto, isso aqui é igual a gama, gama transposto. Porém, esse gama também é uma transformação ortogonal. Então, gama, gama transposto é igual a identidade. Então, a gente acabou de demonstrar que gama vezes lambda é justamente uma transformação ortogonal. Ou seja,
se eu multiplico duas transformações ortogonais ou se eu aplico duas transformações ortogonais seguidas em um certo sistema de referência, eu continuo tendo uma transformação ortogonal. Então esse resultado aqui é muito importante. O que eu estou mostrando é isso aqui, ó, que a multiplicação de duas transformações ortogonais continua sendo uma transformação ortogonal. Esse resultado aqui é muito importante porque a gente vai seguir, que é mantendo aqui a linearidade das coisas e tal. Então esse resultado aqui é muito importante porque a gente vai seguir. Que se eu fizer uma multiplicação de duas transformações ortogonais, eu continuo tendo duas transformações ortogonais, certo? Agora vamos fazer um outro resultado. Então para aqui, respira, anota isso aqui, tentem fazer essa conta não só assume que está feita aqui não, tentem fazer essa conta que vai ser importante, certo? Agora vamos tentar demonstrar um outro resultado, vamos tentar observar alguma coisa sobre o determinante de uma certa transformação ortogonal. Então olha só, seja aqui, eu já estou assumindo que esse lambda é uma transformação ortogonal, então seja lambda uma transformação ortogonal, certo? E I é a identidade, a matriz de identidade. Mas eu estou assumindo que esse lambda é uma transformação ortogonal. A gente vai tentar obter algum resultado com relação ao determinante de uma transformação ortogonal. Certo? Beleza, né? Então, primeira coisa, eu vou começar calculando isso aqui, ó, determinante da identidade. Determinante da identidade é 1, certo? Vocês podem tentar calcular aí. Mas determinante da matriz de identidade é 1, certo? Só que o determinante da matriz de identidade é igual ao determinante dessa matriz vezes o inverso dela, certo? Isso aqui eu estou assumindo que essa matriz ela tem inversa. Ela é uma transformação ortogonal, eu estou assumindo que ela tem uma inversa. Certo? Então, olha só, determinante da identidade, eu vou substituir a identidade por esse produto aqui, ó, porque a gente já tinha visto cá atrás. Olha só, lambda menos 1 é igual a identidade. Certo? Então, eu vou substituir aqui a identidade por lambda menos 1. Certo? Mas esse determinante desse produto aqui é igual ao produto dos determinantes. Então, eu tenho aqui o determinante lambda vezes determinante de lambda menos 1. Certo? E isso aqui é igual a 1, porque eu já tinha colocado aqui em cima, determinante da identidade é igual a 1. Só que só que para uma transformação ortogonal, o inverso da matriz é igual à transposta dela, certo? Então, olha só, o determinante da identidade é igual ao determinante de lambda menos 1, certo? Até aí tudo bem, bacana. Só que isso aqui é igual ao determinante de lambda. Nessa parte aqui eu vou substituir, ó, o determinante de lambda menos 1 é igual ao determinante de lambda transposto, certo? Só que o determinante de uma matriz, ele é igual ao determinante da transposta dela. Isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem também, ou tentar achar aí no livro seu de Gaal, que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta dela. O determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante de uma transposta dela. Então, esse determinante de lambda vezes determinante de lambda transposto, isso aqui é o determinante de lambda ao quadrado, tá certo? E isso aqui é igual a 1. O que significa isso? Significa que o determinante de uma transformação ortogonal, ele é igual a mais ou menos 1. Ele pode ser mais 1 ou menos 1. Essa demonstração aqui está um pouquinho diferente do Marion. O Marion ele faz algumas coisas que eu não gostei, na verdade. Falando aqui, né? Mas enfim. Mas essa demonstração aqui está um pouquinho mais enxuta, e fica aí para vocês tentarem dar uma olhada e rever essa transformação aqui. Tem uma coisa aqui que é para vocês demonstrarem, que é isso aqui, ó, que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Isso aqui é um negócio bacana para vocês demonstrarem, certo? Bacana. Então, olha só. Então, esse resultado aqui é muito importante, na verdade. Que o determinante de uma transformação ortogonal, eu estou assumindo que lambda é uma transformação ortogonal. Então, o determinante de uma transformação ortogonal, ele é mais ou menos 1. Então, olha só, matriz de rotação, que é o que a gente está chamando de transformações ortogonais, elas têm determinante igual a mais ou menos 1. E aí? Qual que é a matriz, ou qual que é o tipo de determinante, ou tipo de matriz que a gente vai utilizar nessa disciplina? Se o determinante ele é mais 1, a gente diz que essa matriz está representando uma rotação própria. Se o determinante ele é igual a menos 1, a gente diz que essa matriz está representando uma rotação imprópria. Um exemplo de rotação imprópria é esse lambda de inversão, que é menos 1, menos 1, menos 1. É o espelho, tá certo? Se eu pegar um cubo e espelhar ele vai vir parar do outro lado. Esse camarada aqui é o que a gente chama de rotação imprópria. É tipo um espelho. Imagina no espelho plano, o que era direita de um lado virou esquerda do outro e assim por diante. Então é uma rotação tipo um espelho, é uma inversão, esse exemplo aqui.
Nessa disciplina, a gente só vai trabalhar com rotações próprias. Então, o determinante de uma transformação ortogonal para a gente, ele vai ser sempre igual a mais 1, a menos que for dito o contrário, tá certo? A menos que for dito o contrário. Mas para essa disciplina, a gente só vai trabalhar com rotação própria. Então, todas as matrizes de rotação que a gente vai trabalhar, a menos que for dito ao contrário, o determinante dela vai ter que ser igual a mais 1, tá certo? Então, isso aqui é um resultado muito importante para o tipo de transformação que a gente está trabalhando nessa disciplina. Então, esse vídeo aqui talvez ficou um pouquinho mais denso, mas a gente conseguiu demonstrar duas coisas muito importantes. Primeiro, que se eu aplicar duas transformações ortogonais seguidas, o resultado continua sendo uma transformação ortogonal, o resultado conjunto. Então a gente aplicou ali lambda e depois gama. Essa matriz gama-lambda que dá a transformação conjunta, ela continua sendo a transformação ortogonal. E a gente conseguiu demonstrar que o determinante de transformações ortogonais ele pode ser igual a mais ou menos 1, sendo que o determinante igual a mais 1 ele representa rotações próprias, o resultante igual a menos 1 ele representa rotações impróprias, certo? E nessa disciplina aqui a gente vai trabalhar com rotações próprias, tá certo? No livro ele traduziu como rotações apropriadas, eu prefiro falar rotações próprias. Então fica assim, espero que tenha dado para entender. Tentem fazer essas contas. Um abraço, falou!